Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias. Hoje nós vamos meditar no capítulo 14. Jeremias, capítulo 14. Vamos ler o capítulo inteiro, do verso 1 ao verso 22. Jeremias 14, do 1 ao 22, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos mandam os servos buscar água. Estes vão às cisternas e não encontram água e voltam com seus cântaros vazios. E decepcionados e confusos cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha ressequida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm as suas crias e as abandonam, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros e ofegantes sorvem o vento como chacais. Os seus olhos desfalecem por falta de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra ti. Ó esperança de Israel, o redentor do teu povo, no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite? Porque serias como um homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos abandones. Assim, diz o Senhor a respeito desse povo, eles gostam de andar errantes, não sabem controlar os pés, por isso o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda: não interceda por esse povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz nesse lugar. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nessa terra. Esses profetas serão consumidos pela fome, pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte, a eles, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra: que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, sem cessar, porque a virgem, filha do meu povo, sofreu um grande golpe, está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites,
por amor do teu nome. Não desprezes o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, que fazes isso? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Aleluia. Senhor, obrigado, Deus, por essa passagem. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos alimente, ó Deus, através dessa palavra. Que sejamos guiados pelo teu Espírito. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor. Porque nós precisamos da voz que procede da tua boca. Então, alimenta-nos nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Israel está vivendo uma seca. Um momento de desespero. Nós que somos urbanos, né? Nós não temos noção do que é uma seca. Não sei se entre vocês há alguém que tenha vindo lá do Nordeste ou tenha vivido isso. Mas nós que somos urbanos, nós ficamos já angustiados com qualquer falta d'água na torneira. Se a gente não consegue tomar um banhozinho, a gente já fica angustiado porque faltou água. Agora imagine uma sociedade que depende totalmente do gado e da agricultura. Nós ficarmos sem água é ficarmos sem banho, mas você vai no mercado, consegue comprar algo, você consegue fazer algo para comer mesmo sem água. Existem alimentos que precisam de água, mas existem outros que não. Então, no nosso meio aqui, ficar sem chover um mês, para alguns vai ser até bom, vai ter gente que vai ficar até feliz. Mas, numa sociedade rural, numa sociedade agrícola, isso é terrível. E a descrição que nós temos aqui é uma descrição de uma seca, onde o céu parece que está fechado. Jeremias está aqui introduzindo esse texto, falando de um julgamento que Deus está derramando sobre Judá, e esse julgamento veio e começa por meio de um cenário de seca. Nós estamos vendo como Deus está tratando do seu povo. Então, nesse primeiro trecho, nós vamos dividir esse capítulo em 6 partes. Nós vamos ver um revezamento entre juízo de Deus e orações e clamores. Uma hora Jeremias clama, outra hora o povo clama, mas o que nós temos são textos de juízo. Deus derramando o seu juízo, não por crueldade, mas por justiça. Nós já falamos isso em outras ocasiões. Mas nessas 6 cenas que nós vamos ver aqui, nós vamos ver o contraste entre o juízo de Deus e o clamor do ser humano, que Deus já disse que não iria ouvir. Então, o primeiro trecho é o do verso 1 a 6, onde está descrita essa seca. E vejam que é uma seca que não está afetando apenas algumas pessoas. É uma seca que está afetando a todos. Verso 3, os poderosos mandam os servos buscar água. Estes vão às cisternas e não encontram água, voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Vejam, os poderosos da terra têm poder para mandar os seus empregados buscarem água, mas eles não têm poder para fazer a água brotar. Então, o seu poder aqui se mostra inútil. O fato deles terem servos, o fato deles terem empregados, de terem pessoas que obedecem o seu comando, não serve para nada, porque Deus havia fechado os céus, Deus havia impedido que houvesse água. Então,
não é uma questão ambiental que nós estamos vendo aqui. O que nós estamos vendo é uma questão espiritual. Deus, por conta do seu juízo, ele fechou os céus para que não houvesse chuva. E além dos poderosos, nós podemos ver que a criação também sofre. Porque veja, verso 5, até as corças no campo têm as suas crias e as abandonam, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros e ofegantes sorvem o vento como chacais. Os seus olhos desfalecem por falta de pastos. Percebam, meus irmãos, que por conta do pecado, isso já está lá desde Gênesis. Por conta do pecado, toda a criação é afetada. Lá no Éden, o que Deus disse para Adão? Você vai agora colher o fruto da terra, mas essa também dará cardos e abrolhos. Agora não haverá mais uma facilidade na hora de você arar a terra, não haverá mais uma facilidade na hora de você colher o alimento. E em Romanos capítulo 8, verso 22, vai dizer que a terra geme por causa do pecado. Isso, meus irmãos, é o juízo de Deus sobre a terra. O que está sendo descrito aqui sobre Judá é um juízo de Deus sobre a terra, onde todos estão sofrendo, inclusive a criação. Por conta do juízo, a criação está sofrendo. E qual é o grande problema desse episódio? Porque eles não estão sofrendo porque Deus está ausente. Eles estão sofrendo porque Deus está presente com o seu juízo. Não é uma ausência de Deus. Não é porque Deus saiu e deixou o povo à mercê. Isso já seria terrível. Mas o que está acontecendo não é isso. Deus não se retirou. Deus não saiu. Deus está presente. Mas Ele está presente com juízo. Ele está presente com julgamento. Essa é a grande questão. A seca é um sermão silencioso, onde Deus está pregando para o povo que se eles abandonam o Senhor, todos sofrem. Ficar longe de Deus causa sofrimento. E vejam como isso está presente até hoje. Deixe marcado aí Jeremias e dá um pulinho lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18. Aqui está a grande razão de todo o sofrimento do mundo. Aqui está a razão de todo tipo de dor, todo tipo de calamidade. Tudo que você vê no mundo acontecendo de mal, está resumido, a razão está resumida aqui no verso 18. Vamos ler juntos esse verso 18? Romanos 1, 18. 1, 2, 3 e... A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Só até aí, pode voltar lá para Jeremias. Vejam, o que acontece aqui em Judá é apenas uma pequena demonstração do que o mundo sofre. O mundo sofre porque a ira de Deus está sobre ele por conta dos pecados dos seres humanos, por conta da sua injustiça. Então, essa seca que está sobre Judá é uma sombra, é um apontamento, é uma prévia da grande ira de Deus, que já se manifesta entre nós e que se manifestará de maneira definitiva assim que Jesus voltar. Então, essa descrição dessa seca, o começo desse capítulo, apresenta uma seca que não é um problema ambiental, mas é sim um problema espiritual. E não é um problema da ausência de Deus, mas é justamente um problema de Deus presente, mas presente com juízo.
Então, Jeremias levanta um clamor a partir do verso 7. Ele, diante dessa calamidade, diante dessa seca, Jeremias levanta um clamor, versos 7 a 9. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Pecamos contra ti. Ó esperança de Israel e redentor do teu povo no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite? Porque serias como homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Jeremias faz uma oração completamente correta. Ele confessa os pecados do povo, verso 7, ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós. Ele diz que pecaram, porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Ele está confessando o pecado do povo. E ele, quando invoca a Deus, ele invoca a Deus por causa do nome do Senhor. É como, olha, Deus, o Senhor não nos deve nada, mas por causa do amor do teu nome. Age, porque o Senhor está no trono. Então a oração de Jeremias é uma oração que toca em todos os elementos corretos. Ele confessa pecados, ele reconhece a soberania de Deus, ele invoca a aliança, mas Deus responde de maneira negativa. A oração de Jeremias não é uma oração arrogante, ele está quebrantado, ele não minimiza a sua culpa, ele reconhece o seu pecado e deposita a sua esperança no caráter de Deus. Tudo correto. Uma oração impecável, de um coração que está impecável. No caso de Jeremias, ele está lamentando o que o povo sofre e clama mais uma vez a Deus, sendo que Deus já havia dito para ele 2 outras vezes para não interceder pelo povo. E ele ainda assim intercede. Mas, então, nós vamos à terceira cena, que é onde Deus responde a Jeremias, 10 a 12. Assim diz o Senhor a respeito desse povo: eles gostam de andar errantes, não sabem controlar os pés, por isso o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda: não interceda pelo povo. Terceira vez. É a terceira vez nesse livro que Deus já diz para Jeremias não interceder. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e oferta de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Ou seja, Deus está rejeitando os sacrifícios, Deus está rejeitando as orações, não porque ele é alguém cruel, não porque ele está indiferente ao povo, mas é porque o povo insiste em amar o pecado. Eles gostam de andar errantes. Deus já ultrapassou o momento da misericórdia. E agora ele está dando espaço para a sua justiça. Mesmo que a religiosidade continue presente, o povo continua jejuando, continua levando holocaustos e ofertas de cereais, a religião continua em funcionamento, mas Deus diz: olha, vocês gostam de andar errantes, vocês não sabem controlar os pés. Então, o momento de clamar e de se arrepender já havia passado. Nós já vimos isso em outros momentos também nesse livro, porque Deus estende a mão com graça, estende a mão com misericórdia, mas isso tem um limite. Então agora o juízo está sobre eles de maneira inevitável, porque eles quebraram a aliança.
Deus não se impressiona com um culto belo. Deus não se impressiona com uma liturgia zelosa. Deus não se impressiona com um jejum longo. Deus quer o seu coração. E você tem que deixar o seu coração longe dos ídolos. Deus quer que nós o amemos e o adoremos e o obedeçamos por causa disso. Não é cumprir uma religião, cumprir um ritual que vai nos fazer encontrar o favor de Deus. É termos um relacionamento genuíno com Ele. E diante dessa resposta, diante da resposta negativa de Deus ao profeta, Jeremias clama, Deus responde negativamente, e aqui no verso 13, Jeremias tenta dar uma transferência da culpa, Ele tenta livrar o povo e responsabilizar apenas os falsos profetas, verso 13. Então eu disse: Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz nesse lugar. Jeremias se volta para Deus e diz: olha, o povo foi enganado. Os falsos profetas fizeram eles acreditarem em coisas que não devia. Ele tenta usar desse argumento, porque a sua primeira oração falha. Ele confessa pecados, ele aponta a sua esperança para o Senhor, mas ainda assim Deus diz: não vou ouvi-los. Então ele invoca, tenta levar a culpa para os falsos profetas, mas Deus vai dizer que esse povo quis ser enganado. Um povo que amava a mentira. Nós também já vimos isso em outros momentos aqui nesse livro. Um povo que ama a mentira. A eloquência do pregador, a eloquência da liderança, nunca vai ser desculpa para o pecado. Deus não vai livrar ninguém da sua própria responsabilidade, não importa quão o pregador, ou o pastor, ou a liderança tenha sido mentirosa na sua pregação. Deus vai cobrar tanto de um quanto do outro. Não haverá nenhum tipo de desvio ou de passar pano para ninguém. Vocês precisam ser como os bereanos, que Paulo fala lá em Atos 17:11, que verificavam nas Escrituras tudo aquilo que ele falava. Vocês nunca vão poder chegar diante de Deus e dizer: eu fiz errado porque o Guilherme me enganou, porque o Guilherme falou de maneira equivocada. Vou falar como o pastor Hélio falou para mim logo no começo da minha vida cristã. Meu primeiro pastor, ele disse: Guilherme, a mesma Bíblia que está na minha mão está na sua mão. A mesma leitura que eu faço, você pode fazer. Então você não tem desculpa diante de Deus para dizer que fui eu que o enganei. Examine, leia, estude. Não seja alguém que conhece as Escrituras por meio de outra pessoa. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, converse com Deus e ore as Escrituras, porque se você não fizer isso, qualquer pessoa com um discurso bonito, qualquer pessoa com uma aparência que faça você crer nela, vai levar você a engano e a mentira, e você não terá isso como desculpa. Jeremias tentou colocar a responsabilidade sobre os profetas, mas a resposta de Deus foi de que ele iria punir também os profetas, que os profetas não ficariam ilesos. Então nós temos aqui do 14 ao 18. Esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nessa terra.
Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte, a eles, as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles toda a sua maldade. Portanto, diga-lhes essa palavra, que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia sem cessar. Porque a virgem, filha do meu povo, sofreu um grande golpe. Está gravemente ferida. Se saio ao campo e vejo os que foram mortos à espada, se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Vejam, Deus denuncia os falsos profetas, mas não alivia o juízo que está sobre o povo. Ele diz: vou punir os profetas, eles não falam em meu nome, eu nunca disse para eles falarem isso, e eles vão ser destruídos justamente por aquilo que eles disseram que não viria. Mas o povo também será julgado. Veja que Deus está num momento em que Ele vai derramar o seu juízo, e isso já está de maneira irremediável. O ponto que Judá chegou, o ponto que o povo, a nação deixou chegar, é um ponto onde Deus já determinou o seu juízo, por conta de terem rejeitado todas as oportunidades de arrependimento. E vejam que quando Deus está fazendo isso, não é por conta dessa geração. Em outros momentos, aqui no livro de Jeremias, nós já vimos Deus dizendo: olha, isso é por conta de toda a sua desobediência que vocês trazem, desde quando eu tirei vocês do Egito. Isso está no capítulo 11. Ele diz: isso não é de agora, isso não é uma resposta que eu estou dando apenas para esses seus pecados. Isso é algo que vocês fazem desde quando saíram do Egito. Capítulo 11. Verso 3. Diga-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito aquele que não der ouvidos às palavras dessa aliança que ordenei aos pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse: deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno, e vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês de lhes dar a terra que manasse leite e mel, como você vê nesse dia. Então eu respondi: amém, Senhor. O profeta falando. E o Senhor me disse: proclame todas essas palavras na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém. Digam-lhes que deem ouvidos às palavras dessa aliança, que as cumpram, porque adverti solenemente os pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos à minha voz. Mas o que eles fizeram? Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso, fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas eles não cumpriram. Pode voltar para o verso 14. Deus está sendo gracioso e misericordioso com o povo de Judá desde quando eles saíram da terra do Egito. Não é um ultimato que veio repentinamente, não é um ultimato que veio de maneira surpreendente. Deus está avisando as gerações, mas ainda assim eles continuam em desobediência. Mas Deus faz isso de maneira cruel? Não. Ele faz isso de maneira justa. Deus faz isso de maneira indiferente? Não. Ele faz isso demonstrando também o seu sofrimento por estar fazendo isso. Quando ele vem no verso 17 diz: portanto, diga-lhes esta palavra,
Que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, sem cessar, porque a virgem, filha do meu povo, sofreu um grande golpe e está gravemente ferida. Aqui há uma dificuldade, meus irmãos, de determinarmos se quem está chorando aqui é o profeta, ou se quem está chorando aqui é Deus. E essa ambiguidade no texto, ela é intencional. Por quê? Porque tanto o profeta quanto o Senhor estão unidos no sofrimento diante da dureza do povo. Eles lamentam o fato de Judá cair. Eles lamentam o fato do pecado ser punido, porque eles tiveram a oportunidade de misericórdia e rejeitaram essa oportunidade. Deus não está feliz em puni-lo. Deus não está alegre em precisar derramar sobre a sua filha, né? A filha do meu povo, a virgem, filha do meu povo. Ele está falando aqui de Jerusalém. Ele não está feliz e satisfeito em fazer isso. Na verdade, ele sofre. Na verdade, ele chora, tanto ele quanto Jeremias. Nós somos chamados a ser como Jeremias, falei isso na semana passada também, a pregarmos a verdade, a termos zelo pela verdade, como Jeremias tinha, mas sempre com o coração quebrado pelo pecador. Nós devemos estar sofrendo, lamentando o juízo daqueles que se perdem. Não devemos estar felizes. Falei na semana passada que hoje parece que nós estamos mais ligados a Jonas do que a Jeremias. Jonas não queria profetizar lá em Nínive, porque sabia que o Senhor ia perdoá-los. Ele não queria que Deus perdoasse o povo de Nínive. Jonas queria que Deus pesasse a mão sobre o povo de Nínive. E parece que nós hoje como igreja estamos mais alinhados com Jonas. Parece que nós estamos desejosos de ver todos os pecadores queimando no inferno. Quando a intenção do nosso Deus hoje é que nós proclamemos a sua salvação. Nós não devemos estar como Jonas, nós devemos estar como Jeremias, com os olhos cheios de lágrimas, anunciando o Evangelho do Senhor, anunciando a misericórdia de Deus, para que os pecadores se arrependam e se voltem para o Senhor. E todo aquele que morre, que morre sem conhecer o Senhor, deveria ser motivo de lamento, deveria ser motivo de lágrimas nossos. Então, depois que Deus deixa o seu lamento, em meio ao seu juízo, porque Deus, embora fale do seu lamento, Deus não revoga o seu juízo, Deus continua e mantém as suas palavras de juízo, embora isso traga lágrimas aos seus olhos. Então o povo vem com um clamor, e é a última cena, é a sexta cena, é a sexta parte desse texto. Será que de todo rejeitaste, verso 19, será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Por que feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade dos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não desprezes o trono da tua glória, lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, o nosso Deus, que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. E aí você lê essa oração e você diz, Guilherme, mas está aí o arrependimento do povo. Não era isso que Deus queria? Guilherme, o povo está aí confessando os seus pecados. Não é isso que eles fizeram? Eles não confessaram? Verso 20, conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade, a iniquidade dos nossos pais, porque temos pecados contra ti. E aí você pode se perguntar, mas Guilherme, não é essa oração que eles deveriam fazer
Por que Deus, então, não refreou o mal? Por que, Guilherme, que Deus mantém o seu juízo diante de uma oração que, da mesma forma que a oração de Jeremias, é uma oração que está completamente correta? O povo confessa os seus pecados, o povo invoca o nome do Senhor, verso 21, não nos rejeites, por amor do teu nome, não desprezes o trono da tua glória. E invoca inclusive a aliança, dizendo para Deus não anular a aliança dele com eles. Vejam que eles precisam confessar os seus pecados. Mas eles estão fazendo isso no momento errado. Imagine o seu filho, onde você avisa para ele não fazer algo, e ele faz. Você avisa para ele não fazer algo, e ele faz. E você avisa para ele não fazer algo, e ele faz. E você diz para ele, se ele continuar fazendo aquilo, você vai castigá-lo. E ele continua fazendo. E você diz para ele não fazer aquilo, que se ele continuar fazendo, você vai castigá-lo. E ele continua fazendo. No momento em que você vem, pega o seu chinelo e se aproxima dele, ele, não, mamãe. Não, mamãe. Eu não vou fazer mais não, mamãe. Ele está arrependido? Ou ele quer se livrar da chinelada? Ele quer se livrar da chinelada. O povo de Israel aqui começa o texto com uma seca que está castigando eles. Eles estão vivendo um momento de completo desamparo, porque Deus está com a mão pesada sobre eles. E eles dizem aqui no final, será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Meus irmãos, eles estavam simplesmente agora tentando se livrar do juízo que eles estavam sofrendo. Deus está avisando há séculos e eles continuam fazendo. Mas quando Deus então resolve pesar a sua mão, eles vêm e fazem tudo certo, como eu faria se eu fosse uma criança. Eu ia virar para minha mãe e dizer, não, mamãe, não, eu não vou fazer mais. E minha esposa me repreendia porque eu não voltava atrás, não. Podia ser os olhos mais lindos do mundo, podia ser a súplica mais carinhosa do mundo. Eu ia lá e dava a minha chinelada. Porque eu, como pai, tinha o dever de fazer isso. Porque senão, eles iam aprender o quê? A manipular. O que Israel, o que Judá está tentando fazer aqui com essa oração é manipular a Deus. Eles estão tentando escapar da ira com uma manipulação. Eles estão tentando apelar para um sentimentalismo que o nosso Deus não vai cair. Talvez uma mãe e um pai desavisados caiam nessa manipulação. Talvez um pai e uma mãe desavisados olhem para o filho lamentando e falem, vou dar mais essa chance. E nós estamos apenas ensinando para o nosso filho que ele pode nos manipular. Se ele encher os seus olhos de lágrimas, se ele falar, não, mamãe, não, papai, então eu posso continuar fazendo o que eu queria, porque na hora que ele vier me punir, é só eu falar que não vou fazer mais e chorar. Deus está aqui dizendo que não vai se deixar manipular pelo povo. Eles estão querendo manipular a Deus, mas Deus sabe que essa oração não é sincera, é uma oração de quem está querendo se livrar da condenação, que está querendo se livrar do juízo, mas o juízo, nesse momento, é um juízo inevitável. Deus já tinha visto a sua misericórdia ser desprezada por tempo demais.
Ele foi longânimo e ele deixou o povo continuar, e ele enviando os profetas, arrependam-se, mudem os seus caminhos, voltem-se para mim, busquem-me, e ele está avisando, e o reino do norte foi destruído, o reino do sul está aqui numa posição privilegiada, eles viram o reino do norte ser destruído. É como se o irmão mais novo visse o irmão mais velho apanhar e ainda assim achasse que não ia apanhar se continuasse fazendo. Judá viu o juízo de Deus ser completamente feito sobre Israel, e ainda assim continuou seguindo a outros deuses, e ainda assim continuou desobedecendo a Deus, achando que Deus não iria fazer nada, e Deus finalmente está fazendo. O arrependimento de verdade, meus irmãos, não acontece somente quando a dor chega. Acho que eu já contei isso aqui na igreja, talvez vocês não conheçam, vou contar de novo, peço perdão para quem já ouviu essa história. Mas eu não era cristão, eu tinha entrado para a Marinha, isso em 1992, estava lá na escola de aprendizes em Pernambuco, entrei um garoto de 17 anos na Marinha. No final do curso, meus irmãos, um ano lá em Pernambuco, sofrendo, estudando, já tinha terminado tudo, já tinha terminado as aulas, eu já estava aprovado, só aguardando a formatura. E aí eu faço uma besteira lá, e sou pego fazendo a besteira. E aí no quartel é assim, você é pego, e aí você está no livro de contravenção, e você vai aguardar a sua audiência com o comandante. Então você só vai, é como se eu fosse aguardar a pena, o que ia acontecer comigo. E marcaram a minha audiência para 4 dias depois. Meus irmãos, eu não era crente não, mas nesses 4 dias, como eu clamei a Deus, até jejum eu fiz, até jejum, porque eu sabia, a minha mãe já estava com passagem comprada para ir para a minha formatura lá em Pernambuco, e eu corria o risco de ser expulso, por causa de uma besteira que eu fiz. Meus irmãos, eu fiz jejum, sem ser crente, eu tinha amigos crentes, né? Mas eu fiz jejum, e falava com Deus todo dia. Pensa num cordeirinho, 4 dias, eu era um cordeirinho. Aí fui para a audiência lá, o comandante me deu 5 dias de cadeia. Pensa num cara que foi feliz para a cadeia, porque eu não perdi meu curso, eu vou me formar. Fui para a cadeia 5 dias, não aprendi nada, meus irmãos, não aprendi nada naquele momento. Fui comemorando para a cadeia, porque foram 5 dias só, minha mãe chegou, nem sabia que eu tinha ficado preso. Pensa num cordeiro que deixou de ser cordeiro, naquele momento. É isso que Israel faria, se Deus não o punisse. Deus foi tão gracioso comigo que me salvou mais à frente. Deus me alcançou e me atraiu alguns anos depois, mas até aquele tempo eu continuei sendo exatamente aquele cara que merecia ter sido expulso do quartel, porque eu não estava arrependido, eu estava querendo manipular a Deus. Deus não se deixou manipular, Ele foi gracioso comigo, e eu entendo que Deus foi gracioso comigo, mas Israel já tinha esgotado as suas chances. Então, arrependimento de verdade não é só quando chega o momento do aperto. Eu não estava verdadeiramente arrependido naquele momento, Israel também não estava verdadeiramente arrependido aqui. É somente quando o nosso coração se dobra é que nós estamos verdadeiramente arrependidos. É só quando a gente está disposto a mudar completamente a direção. Nós não devemos esperar, não espere o juízo para que você se arrependa. Não espere que Deus venha com a mão pesada sobre você para você se arrepender. Deus rejeitou também esse clamor. Deus rejeitou o clamor de Jeremias.
Mas o juízo de Deus sobre Judá não foi definitivo. Mesmo não ouvindo as súplicas, ele preservou um remanescente, porque Deus tinha promessas. Deus tinha a promessa daquele que viria interceder e seria ouvido. Jeremias intercedeu e não foi ouvido, mas da descendência de Judá viria aquele que iria interceder e seria ouvido. Por isso que ele manteve um remanescente, para que da descendência de Judá, da descendência de Davi, viesse o verdadeiro intercessor. Jeremias chorou por Jerusalém. Jesus também chorou por Jerusalém. Só que Jesus não apenas chorou, ele morreu por Jerusalém. E não apenas por Jerusalém, mas por todos nós. A ira divina que está sendo derramada sobre Judá aqui, foi derramada sobre ele na cruz. Uma disciplina, uma repreensão, um castigo, uma punição, que não foi adiada. A ira de Deus, aquela ira que nós lemos lá em Romanos 1, verso 18, aquela ira que está sobre a humanidade, essa ira foi derramada sobre Jesus na cruz. E ele viveu a seca que Israel estava vivendo, Jesus viveu a sequidão quando estava na cruz. Jeremias 14 é um alerta. E também é um convite. É um alerta de que o juízo de Deus virá. Esse juízo que está sendo prometido aqui em Jeremias 14, ele foi cumprido quando Babilônia veio e destruiu toda Jerusalém e levou cativo o povo. Esse juízo foi cumprido, mas esse juízo aponta, ele é uma sombra de um juízo que ainda virá. Deus hoje está estendendo as suas mãos em misericórdia, mas haverá o dia em que o juízo será derramado. Quando Jesus vier em glória, o juízo de Deus será derramado. Esse juízo do capítulo 14 de Jeremias está apontando para esse juízo definitivo. Jesus virá em glória, e ele não virá mais para salvar, ele virá para julgar. Então é um alerta, por isso, não menosprezem os avisos de Deus, não menosprezem o tempo da misericórdia, porque Deus está dizendo, haverá o dia em que essa misericórdia vai cessar, e o meu filho virá julgar todos. Então é um alerta por causa disso, mas é um convite também ao arrependimento antes que seja tarde. Judá teve todas as chances de se arrepender, mas esperou o juízo, e o seu arrependimento não era genuíno. Então, a promessa da vinda de Jesus é um convite para nós nos arrependermos hoje. É um convite para nós abandonarmos o pecado hoje. Ele está salvando, meus irmãos. Ele está com as mãos estendidas. Mas no dia em que ele vier, e nós cantamos isso, todo joelho se dobrará. Eu gosto de brincar com aquela frase, né? Que dizem que todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus. Não tem gente aí no mundo que diz isso? Que todos os caminhos levam a Deus? E eu brinco dizendo porque eu concordo. Todos os caminhos levam a Deus. Alguns estarão lá como filhos, outros estarão lá como réus. Porque no dia em que Jesus voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o quê? Jesus Cristo é Senhor. Nesse grande dia, meus irmãos, nós estaremos lá, ajoelhados, dizendo Jesus Cristo é o Senhor, para a glória, e com júbilo.
Mas sabe quem também vai estar ajoelhado lá, dizendo Jesus Cristo é o Senhor? Satanás. Ele também estará lá, com os seus joelhos dobrados, dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. Mas isso não será para a salvação de Satanás, isso é para a condenação de Satanás. Então todos estaremos. Esse capítulo 14 é um alerta e é um convite e também é uma promessa. É uma promessa de que o Cristo que intercede ainda está intercedendo. Então que nós temos ainda tempo de ouvir a sua voz, nós temos ainda tempo de ouvir o seu chamado, eu e você, porque percebam, esses que estão sendo condenados, não são pessoas de fora da igreja. Verso 18, se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada, se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, olha quem também está vagueando pela terra, até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Meu irmão e minha irmã, haverá muitos que estão vivendo dentro da igreja, que naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Mas ele dirá, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Não importa o tempo que nós tenhamos de igreja, não importa o cargo que nós tenhamos na igreja, não importa o que nós tenhamos feito na igreja, não importa quantas pessoas tenham sido abençoadas com o nosso serviço na igreja, nada disso vai me livrar do juízo. O que me livra do juízo é um coração convertido a Deus, que se arrepende dos seus pecados e confia em Cristo. Porque aqueles que disseram em teu nome, em teu nome, em teu nome, eles fizeram coisas maravilhosas. Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. Mas Jesus disse o quê? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, quando temos diante de nós uma palavra que fala de arrependimento, nós precisamos visitar o nosso coração, nos submeter ao Espírito Santo e falar, Senhor, onde eu preciso mudar? Se não está claro para você, que para alguns de nós pode estar claro. Para alguns de nós pode estar muito claro o que nós estamos fazendo e o que nós devemos abandonar. Para alguns talvez não esteja tão claro, mas é importante nós sempre nos voltarmos para Deus e pedir para que a luz da sua palavra ilumine as trevas do nosso coração, para que nós possamos nos arrepender e nos voltar para Ele, sempre, todos os dias, nos voltando para Ele. Não ignore esse convite, não ignore esse alerta, e não ignore essa promessa. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, perdoa os nossos pecados, Senhor. Há muitos deles que nós conhecemos bem. Há muitos desejos enganosos do nosso coração que nós conhecemos bem. Há muitas ações que nós fazemos que são pecado e nós conhecemos bem. Há muitas coisas que são claras e que deveríamos estar fazendo e nós não estamos fazendo. E sabemos muito bem disso também. Então, ó Deus, pedimos perdão agora. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar
do pecado que insistentemente nos assedia todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a vencer todos os dias a nossa carne e o velho homem, Senhor. Ajuda-nos a ser santos. Ajuda-nos também, ó Deus, diante daqueles pecados que não estão tão claros para nós, que não estão tão evidentes para nós, mas que estão aqui, que estão presentes, que estão no nosso coração. Ajuda-nos também a vencer esses. Ilumina, Senhor, as trevas do nosso coração. Mostra-nos, ó Deus, onde temos errado também, para que possamos nos arrepender, nos voltar para Ti e sermos filhos melhores para Ti. E não apenas filhos melhores para Ti, mas também irmãos melhores para os nossos irmãos. Não queremos pecar, Senhor. Não queremos. Nós queremos ser santos e cada dia mais santos. Não para nos orgulharmos, nem para julgarmos ninguém, mas porque o Senhor é digno, o Senhor merece que nós possamos demonstrar o nosso amor e a nossa gratidão a Ti pela nossa obediência. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Leva-nos agora em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.